E aí pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. Vocês viram que eu testei várias marcas de filamentos diferentes, né? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive fazendo esses testes. Então se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever enquanto roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, agora que vocês já estão inscritos no canal, vou falar um pouquinho da experiência que eu tive testando essas marcas de filamento, tanto nacional como importado, tá? Ó, todos eles eu já posso falar logo de cara. Eu não tive nenhum problema para imprimir nenhum desses filamentos, tá? O pessoal tem me perguntado, qual que você achou melhor desses que você testou? Tem algum que é ruinzinho e tal? Olha, eu posso falar que nenhum deles eu achei dificuldade nenhuma para imprimir. O que eu senti é o quê? Muda parâmetros de configuração entre uma marca e outra. Isso não quer dizer que os filamentos são ruins, tá? Pelo contrário, todos os filamentos trabalharam normalmente, sem problema nenhum. E a grande maioria eu testei, ó, na Ender 3, tá? Então muitas pessoas trabalham com a Ender 3, eu testei na Ender 3 sem problema algum. Muitas vezes a gente tem que observar que às vezes é a nossa configuração ali que tem alguma coisa que está errada que acaba prejudicando na hora de imprimir. Não estou defendendo nenhuma marca de filamento, tá? Realmente, existem marcas de filamento que são ruins. Eu não peguei nenhuma até o momento. Todos que eu peguei funcionam normalmente, não tive problema, juro pra vocês. Então, o que eu estava falando, eu senti que tem o quê? Diferença de configuração. Uns filamentos trabalham ali, no caso, por exemplo, do PLA, com uma configuração de 200, 205, 210 graus. Outro trabalho já aceita 185, 190 normalmente. Agora você tem que ficar atento ao seguinte, também varia essa configuração de acordo com o clima que você está dentro da sala onde você está trabalhando a impressão. Porque, por exemplo, aqui no caso eu estou fazendo uma impressão ABS, então o clima ali dentro daquela caixa, ele vai estar mantendo ali uma temperatura padrão justamente para não ter problema com a impressão do ABS. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui ó, a Core XY, eu estou imprimindo em PLA. Então, se aqui dentro tiver muito quente o ar, eu vou conseguir imprimir com uma configuração de temperatura do bico um pouco mais baixa. Eu não vou precisar necessariamente colocar ali 200 graus. Eu posso colocar ali 195, 190. Eu já consegui imprimir ali até 185, 180, sem problema nenhum. Então a gente tem que analisar na hora que a gente vai fazer a impressão. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer é o quê? Na hora que eu vou fazer a impressão, eu coloco, por exemplo, o filamento, vamos falar do PLA. Eu coloco o PLA na máquina e eu seto ali a temperatura em 200 graus. E mando ele extrudar ali mais ou menos uns 10 centímetros. E eu aumento a temperatura de 5 em 5 graus. Na hora que eu vejo que ele está saindo o filamento bem tranquilamente, sabe, como se fosse uma manteiga ali derretendo, está saindo bem tranquilamente, é aquele ponto ali que eu preciso da temperatura. Tá ótimo aquilo lá. Ele tá saindo normalmente ali, sem muita dificuldade nenhuma, ali tá saindo, maravilha. É aquilo lá que eu posso usar para impressão. Não adianta eu pegar o filamento e tacar ali, vou tacar 210 porque o pessoal falou que é 210. Vou tacar 205 ou 180 porque o pessoal falou que imprime a 205 ou 180. Não faz isso que não vai resolver, tá? Aí você vai ter dificuldade para imprimir. Então você tem que setar certinho os parâmetros para você conseguir fazer a impressão bacana. E lembrando que é aquilo que eu falei, se aqui o ambiente onde eu tô estiver muito quente, por exemplo, o pessoal lá do sul, que costuma fazer mais frio ali, eles vão ter que usar uma temperatura geralmente um pouquinho maior. Se a sala tiver uma temperatura mais fria, porque você vai ter que esquentar mais o bico para imprimir. Aí você pega um cara lá do Rio de Janeiro, que lá faz um calor de 40 graus, ele já vai conseguir imprimir com uma temperatura mais baixa. Lembrando que depende do ambiente onde as máquinas se encontram, tá? Aqui no caso do ABS, eu estou imprimindo a 240 graus e ali dentro está mantendo um clima estável. Eu tenho que manter uma temperatura estável para mim não ter problema de rachar a impressão ou dar aqueles warp na hora que está imprimindo. Então eu estou mantendo uma temperatura ali dentro. Mas eu faço os testes da mesma forma, eu coloco o ABS, mando ele extrudar ali uma certa quantidade e vou regulando para me setar certinho a temperatura. Na hora que eu vejo que o ABS está saindo bem facilmente no bico, eu paro de configurar ali a temperatura e já posso utilizar aquele padrão ali para imprimir. Então muitas vezes, lembra que as empresas elas costumam falar,
o filamento X imprime por exemplo, o PLA de 190 até 220 graus. Você tem uma faixa ali, dentro daquela faixa que você vai poder estar trabalhando. A mesma coisa o ABS, ou PETG, ou outro filamento que você for utilizar. Então assim, todas as marcas que eu testei, eu não tive dificuldade com nenhuma delas. Eu fiz os testes realmente com 200 graus em todas elas, para ver se elas iam imprimir nessa temperatura. Foram legal, sem problema algum. Algumas depois que eu já terminei os testes, eu fiz os testes da forma que eu utilizo a impressão. Que é o quê? Dessa forma de soltar o filamento até a hora que ele está saindo bem levemente ali. Eu não tive problema com nenhuma delas, entupimento de bico nenhum, nada, tudo normal, tá? Agora vamos falar um pouquinho do PLA e do ABS. Para você que está começando agora na área de impressão 3D, você deve ter essa dúvida de qual filamento é melhor utilizar, o PLA ou o ABS. Então vamos lá. Vamos pegar o PLA. O PLA ele tem uma vantagem em relação ao ABS para você que está começando, porque ele é mais fácil de você imprimir. Ele não exige tanto ali de você ter uma impressora fechada. Você com uma impressora aberta, você consegue fazer a impressão do PLA normalmente, que é o caso aqui da minha Core XY, que eu ainda não fechei ela, então eu estou imprimindo normalmente com PLA. Outra vantagem do PLA é o quê? Você não precisa necessariamente de uma mesa aquecida para fazer a impressão. Então você com uma mesa ali, mesmo desligada, você consegue fazer a impressão do PLA. Mas a gente costuma, a grande maioria das pessoas utilizam mesa, mesmo com PLA, em torno de 50, 60 graus ali, para você ter aderência na primeira camada, uma aderência bacana, para colar bem a primeira camada ali e você não ter problema de a peça ficar soltando na hora que você está fazendo a impressão. Já o ABS, você tem que colocar uma temperatura de mesa em torno mais ou menos de 100 a 110 graus, aproximadamente, tá? Para ele conseguir fazer a aderência ali na mesa e você imprimir. Então nesse ponto o PLA você leva mais vantagem, porque querendo ou não, você consome muito menos energia, se você for usar a mesa aquecida para o PLA, você consome menos energia com o PLA do que com o ABS, porque lembrando, você vai ter que deixar 110 graus até terminar a impressão, senão ela solta a impressão ali da mesa. Uma outra diferença entre o PLA e o ABS é o seguinte, eu tenho aqui ó, dois pedaços de filamento. Esse daqui é o ABS. Se eu ficar torcendo ele aqui, ó, ele não quebra. Dificilmente ele quebra, ó. Ele aceita um pouquinho mais de flexibilidade, ó. Agora que ele foi quebrar, ó, mas ó, eu consigo ir virando ele, ó, e ele não quebra, ó. Então ele suporta mais ali uma certa flexibilidade ali no filamento. Já o PLA, se eu virar ele assim, ó, ele já é mais quebradiço do que o próprio ABS. Então nesse ponto, o ABS é melhor, ele suporta mais ali uma elasticidade um pouquinho melhor. Então para algumas peças que você vai imprimir que exige ali uma tração, alguma coisa que ele tem que ter uma leve contração na peça, o ABS acaba sendo vantajoso. Uma desvantagem que tem o PLA em relação ao ABS é o quê? Se você fizer uma peça, por exemplo, aquele suporte para carro, para celular, se você deixar no carro, trancar o carro e sair debaixo do sol, quando o carro ele esquenta muito ali dentro. O PLA, ele, em torno de 60 graus, 50, 60 graus, ele já começa a deformar a peça, tá? Já o ABS, ele suporta altas temperaturas, mas não tão altas assim. Em torno de 90 a 100 graus, mais ou menos, aí que ele começa a fazer a deformação da peça. Então, nesse ponto, o ABS também leva uma vantagem sobre o PLA. Uma das vantagens que o PLA tem em relação ao ABS é o quê? A precisão dimensional dele, do PLA, é melhor do que o ABS. Por quê? O ABS ele contrai muito menos, tá? Ele tem uma contração ali muito menor do que o ABS. Por exemplo, aqui eu estou imprimindo com uma impressora aberta, o PLA. Eu não tenho quase contração depois quando ela esfria, porque ela já está sendo ventilada, ela já está aberta. Então aquela peça ela não vai contrair tanto ali para ela esfriar a peça. Já aqui no caso da Ender 3, onde eu estou imprimindo uma peça em ABS, lembra que eu falei que ali dentro eu tenho que manter uma temperatura ideal para ele não criar rachaduras na peça? É justamente por causa dessa contração que o material sofre. Então ali dentro, eu tenho que, depois que imprimiu a peça, eu tenho que esperar ela esfriar naturalmente antes de eu abrir a porta. Porque se eu abrir, ele vai contrair tanto, ele vai levar como se fosse um choque térmico, né? E ele vai contrair muito a peça. Então nesse ponto, a precisão dimensional do PLA é melhor do que o ABS. Então ele contrai menos.
Então, quando você vai fazer alguma peça de encaixe, com o PLA é muito mais fácil, muito mais prático do que o ABS. O ABS você tem que fazer algumas correções no fatiador. Uma outra vantagem que o PLA tem em relação ao ABS é o que? Lembra que eu falei? Você pode imprimir com a impressora aberta, sem problema nenhum. Os gases que o PLA solta, eles não são tóxicos, porque ele é feito basicamente de cana-de-açúcar. Ele é de origem vegetal, digamos assim. Então os gases não são tóxicos. Você pode até ver que na hora que ele está imprimindo, você sente um cheiro meio adocicado do PLA. Já o ABS, a base dele, a matéria-prima, seria basicamente em cima do petróleo. Então o que acontece? Os gases que ele solta são gases tóxicos, então não é recomendável você num ambiente fechado, num quarto fechado, ficar no lado da impressora que está imprimindo o ABS, porque aquele gás a longo prazo vai começar a te fazer mal. Já o PLA leva vantagem nesse ponto. Uma outra vantagem que o PLA tem seria para a natureza, né? Porque como ele é de origem vegetal, ele é um material biodegradável. Então, se você tiver ali um controle de compostagem bem certinho, em torno de 50 dias mais ou menos, o PLA já era, foi feita a compostagem dele. Já o ABS, como ele é de origem de petróleo, já não é tão fácil assim. Então, ele já agride a natureza, já o PLA não. Então, nesse caso, o PLA leva mais uma vantagem aí. Agora, em relação ao preço, o ABS acaba sendo mais barato do que o PLA. Então aqui no Brasil a gente costuma utilizar muito mais o ABS, acredito eu, por causa da faixa de preço dele. O PLA não são todas as empresas que são aptas a fabricar o material, né, para você poder estar trabalhando. Por sinal, os materiais de melhores qualidades que tem no mercado são fornecidos pela Nature Works, que seria o PLA Ingeo, né, que a gente costuma falar, que são quem detém a patente de fabricação do material para produção da matéria-prima para a produção do PLA. Então, os melhores materiais que tem para PLA é o que utilizam a matéria-prima da Ingeo. Existem outras empresas que não utilizam esse material, eles criam um material próprio, não quer dizer que é ruim, mas geralmente os melhores trabalham com a matéria-prima da Ingeo. E devido a isso, como tem uma certa dificuldade para você conseguir a matéria-prima para fabricar o PLA, ele acaba saindo mais caro do que o ABS. Agora sim, se você está entrando nessa área de impressão 3D, eu recomendo que você comece com o PLA. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você comprou uma impressora aberta e tudo mais, geralmente a mais vendida é a Ender 3. Então é muito mais fácil você começar com o PLA, fazendo os testes ali, que ela pode imprimir aberto, sem problema nenhum. Então você vai acostumando, aí depois, se você achar que você já pode fechar a impressora e partir para o ABS, aí você pode partir para o ABS sem problema algum. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para a gente bater um papo, eu falar um pouquinho da minha experiência que eu tive ao longo desses testes que eu fiz com os filamentos. Espero que você tenha gostado. Se você está entrando nessa área de impressão 3D, espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí a tirar algumas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas em relação à impressão 3D, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like e se inscreve no canal, para o canal começar a crescer e a gente trazer mais conteúdo aí para vocês. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Valeu!